Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de alguns animes que estão surpreendendo nessa temporada. É verdade que eu já trouxe alguns aqui, mas agora eu vou dar algumas outras recomendações, mais especificamente duas recomendações que eu acho que vale muito a pena dar uma chance. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meus amigos, só um aviso rápido antes de começar o vídeo. Se você gostar do vídeo ou se você quiser incentivar a gente a trazer mais animes como esses, que não são tão hype da temporada, deixa um hypar aqui no vídeo, porque ajuda demais, principalmente nesses vídeos de animes menos hypados e menos falados, beleza? Então eu conto demais com a ajuda de vocês e agora vamos para o vídeo. E como eu prometi, vou trazer mais duas recomendações bacanas nesse vídeo, porque algumas já são óbvias, porque eu estou acompanhando alguns animes aqui no canal, como o Kijingen Tosho e o Kanpeki Sugete, que é aquele anime da Santa. Agora eu quero falar com vocês sobre dois animes que envolvem bruxas. Nos dois animes tem bruxas, mas eles são bem diferentes um do outro. E o primeiro que eu quero falar aqui e deixar a recomendação é Arumajoga. E eu vou explicar um pouquinho sobre a sinopse, sobre o enredo desse anime, só para caso alguém não faça ideia do que seja esse anime, não conheça nada sobre ele, beleza? Ele conta a história de uma bruxinha, uma garota que tem 17 anos, ela acabou de fazer 17 anos, mas que ela recebeu a triste notícia da mestra dela de que ela tinha um ano apenas de vida. Então é o seguinte, ela era uma bruxa, era uma estudante de bruxa, e tinha uma mestra que era uma bruxa muito poderosa, muito reconhecida, uma das 7 bruxas mais importantes do mundo. E aí quando ela descobre que ela vai morrer, que foi justo no dia do aniversário dela, porque a mestra sacana dela chegou e fez literalmente assim: ah, hoje você fez 17 anos, né? Pois é, uma maldição acabou de ativar em você, porque você fez 17 anos, então ela ativou, e você tem um ano de vida. Aos 18 anos, você morre. E aí a menina fica desesperada, querendo saber como evitar a morte, como, enfim, fazer alguma coisa para se curar, até que a bruxa resolve soltar a forma dela se manter viva, qual que é a única saída para ela. E ela diz que essa garota, essa protagonista, vai ter que conseguir 1000 lágrimas de alegria. Então ela deu um frasco para essa garota e falou assim: a cada vez que você fizer alguém chorar com uma emoção boa, soltar uma lágrima de alegria genuína, vai aparecer uma lagrimazinha aqui, uma bolinha aqui dentro. E você tem que juntar 1000 dessas, porque quando você juntar as 1000, você vai ter os ingredientes para fazer tipo um elixir, que poderia manter ela viva mesmo com a maldição. Então essa é a sinopse, é algo bem simples, bem básico, mas a execução desse anime está muito boa. Praticamente todo mundo que eu converso, que tá assistindo esse anime, está adorando, porque assim, ele tem uma pegada de comédia, uma pegada mais bobinha, que aquela bruxa mesmo, a protagonista, ela é bem boba, bem descontraída, ela, na maioria do tempo, ela não tá levando nada a sério, então tem uma pegada leve, até um pouco infantil em alguns momentos. No entanto, os arcos, as histórias, a forma que ela consegue aquelas lágrimas são muito bonitas e são muito interessantes. Então assim, a menos que você só queira ação, só quero ver porrada, tiro, porrada e bomba, eu não quero mais nada, eu só quero ver ação mesmo. A menos que você seja esse tipo de público, eu recomendo fortemente você dar uma chance para esse anime, porque por mais que ele tenha essa temática bobinha e simples às vezes, ele toca você. Ele tem a capacidade de ser extremamente profundo. É tipo aqueles filmes ou animes que são focados no público mais novo, mas que passam mensagens que os adultos conseguem perceber, que as crianças às vezes não percebem. Então é isso. Esse anime tem a capacidade de te fazer sorrir de vez em quando e às vezes consegue quase tirar umas lágrimas de felicidade de você também. Então se você gosta, por exemplo, daquela pegada emocional tipo de Frieren, você muito provavelmente vai gostar de Arumajoga. E eu não quero dizer que os dois animes são parecidos, eles são completamente diferentes. Frieren tem muito mais ação, tem um desenvolvimento completamente diferente, é muito mais bem trabalhado. Mas aquela parte, aquela coisa emocional, aqueles momentos bonitos que você fala é triste e belo ao mesmo tempo, está presente em Arumajoga com tanta frequência ou até mais do que está em Frieren. Então acredite, essa é uma recomendação muito boa e até vale a pena falar um pouco de alguns arcos
que tiveram no anime, só pra vocês entenderem do que se trata. Porque, tipo, o primeiro arco, na verdade os dois primeiros focaram muito na morte, o tema morte, que é um tema muito delicado, mas que é abordado de uma forma bem legal. Porque o primeiro caso era a mãe de uma garota que tinha morrido. Ela estava doente por muito tempo, aí acabou morrendo pela doença, e na cabeça da garota, assim, o pai falou pra garota que ela lutou muito, ela estava muito cansada por ter lutado tanto contra aquela doença, que agora ela tá dormindo e não acorda mais, dizendo que ela morreu. A garotinha até sabia do que se tratava, mas assim, ela foi tentar realizar meio que um último desejo da mãe, fazer ela, enfim, ver uma flor que a mãe gostava muito quando estava em vida, meio que teve toda essa temática de homenagear os mortos e fazer os vivos felizes, o que foi muito legal. E o segundo episódio foi ainda melhor, porque teve um episódio muito carregado, tanto da parte filosófica como emocional, porque a bruxinha, a protagonista, viu que uma das senhoras que mora no vilarejo dela, que é uma pessoa que ela gosta muito, tava tipo com uma aura, que sempre que ela vê aquilo, quer dizer que a pessoa vai morrer em breve. Então, ela ficou tentando ver uma forma de salvar a vida dessa senhora. Sabe, ela falou com a bruxa, a mestra dela, como salvar a vida dessa pessoa. Só que a mulher falou, olha, existem coisas que você não pode mudar. Só que ela se revolta, ela fala, como que eu não posso mudar? Eu não tô lutando para mudar a minha história, a minha vida, eu não tô querendo prolongar a minha vida. Por que eu não vou lutar pela vida de outra pessoa? Então ela tenta salvar essa senhora. Só que ela vê que não consegue, que quanto mais ela tenta, parece que mais a morte abraça aquela pessoa. E ela fala como se a morte estivesse brincando com os sentimentos dela. Mas não era, é só uma coisa natural, algo que tem que acontecer. E aí quando ela vê que não pode mais impedir a morte da mulher, que isso não tem como, né? Você não pode impedir uma morte que está na hora de acontecer. Talvez você possa evitar uma tragédia, uma morte precoce, mas não no momento que tem que ser. E aí ela começa a se preocupar mais, não em salvar ela, mas em trazer bons momentos finais para ela. Porque a senhora, ela estava sozinha, isolada, e o sonho dela era rever a família dela antes de morrer. Então ela foi, providenciou encontro, encontrou todo mundo. Então assim, quando a senhora morreu, em um momento até bem triste, bem bonito, a protagonista percebeu que ela não pôde salvar a vida dessa senhora, mas ela pôde salvar a morte dessa senhora, dar uma morte, uma passagem muito melhor e muito mais confortável, né? Porque muitas vezes não se trata apenas de prolongar a vida, às vezes se trata também de viver bem, de ser feliz. Então fica aquela lição dolorosa, mas bonita, que não dá para mudar certas coisas, mas dá para transformar esses momentos em algo bonito e eternizá-los. E é aí que chega o terceiro episódio. E por mais que esse terceiro episódio não seja tão pesado, tão tristinho igual os outros, ele ainda tem ele te passa alguma coisa. Ele tem o simbolismo e o significado dele. Porque nesse episódio aparece uma outra bruxa lá, a bruxa da sabedoria, que vai falar com ela. E durante a conversa, ela percebe que meio que sem se tocar, ela se adaptou à ideia de que ia morrer. Ela já não estava mais perseguindo as lágrimas, que ela conseguiu algumas, mas depois ela se acomodou. E isso traz também algumas reflexões interessantes da natureza humana em certos pontos, porque nós somos muito bons em nos adaptar, mas também somos muito bons em às vezes nos enjoar, porque você pode ver que é natural e é positivo do ser humano a ideia de que você se adapta a tudo. Então quando você alcança uma coisa muito boa, você tem uma vitória na vida, logo essa vitória, o sabor dessa vitória reduz. É tipo aquele cara, quando se eu ganhasse, sei lá, tanto de dinheiro, eu seria feliz para sempre. Na verdade, não. Porque assim que você ganhar, você vai ficar feliz, sua felicidade vai durar um tempo, você vai se acostumar com aquele novo estilo e daqui a pouco você vai estar desejando mais. Porque você se acostuma com tudo. E isso é bom, porque isso te impede de estagnar na vida. Na verdade, porque você está sempre buscando algo a mais, não que isso deva ser uma coisa desenfreada e doentia, mas é uma coisa que vai estar sempre te empurrando para você querer algo a mais, para você conquistar alguma coisa que você ainda não tem e que está ao seu alcance. Então, essa adaptação é que nos joga para frente, é que nos faz buscar esse algo a mais. Porém, ela também faz você se conformar com o absurdo, né? Por exemplo, ela estava conformada com o fato de que ia morrer. Então aquela dor, o medo da morte, a tristeza por não ter uma história além daqui um ano, no início foi um choque.
Mas um tempo depois que passou um tempo, aquilo parecia banal pra ela. Então ela já estava acomodada. Então aquela outra bruxa veio pra mostrar pra ela que ela não pode cair nessa armadilha. E aí então ela se enche de energia de novo e vai tentar conseguir essas 1000 lágrimas, que por sinal existem algumas discussões ali de pessoas que, assim como eu, não estão tão avançadas na obra, de que será que isso é verdade? Ou será que é uma mentira da bruxa? Porque pensa, esse seria um teste que eu certamente, se eu tivesse poder, eu faria com a minha discípula. Eu sei que seria um ano sofrido, que ela iria achar que ia morrer, ia ser um ano muito ruim, mas pensa no aprendizado. Ela vai ter que sair de casa, que ela só fica praticamente estudando magia em casa, ela vai ter que sair de casa, vai ter que fazer muita gente feliz, vai ter que sentir o que as pessoas sentem, vai ter que ter essa empatia para fazer as pessoas chorarem de alegria, vai aprender muita coisa, vai se superar e vai ter que aprender assim a reconhecer os vícios e os problemas que ela tem, como esse da acomodação. Então assim, isso seria um treinamento fantástico, né, para uma iniciação. Imagina se a bruxa chega e fala no final: essa foi sua iniciação, você passou no teste. Você tinha que viver plenamente um ano como se fosse morrer. Porque agora você não vive a sua vida daqui por diante como se cada ano fosse o último? Será que sua vida não seria mais produtiva? Será que você não seria uma pessoa melhor? Porque, olha, a qualquer momento, esse ano, o ano presente pode ser o último, você nunca sabe. Então seria uma coisa muito legal. E então assim, tem muitas possibilidades abertas e eu recomendo demais Aroma jogar. E agora vamos para o segundo anime, que também é um anime de bruxa. Só que esse é o Witch Watch. E falando de Witch Watch, qual é a semelhança que ele tem com Aroma jogar? E eu digo que protagonistas bruxas. Isso! Porque até agora a gente estava numa área filosófica, mais melancólica, e agora a gente vai para um terreno que é só presepada, é só galhofada, é só coisa sem sentido. Porque esse anime é totalmente focado em comédia. Você não vai ver muito drama, você não vai ver muito nada. É só uma comédia e uma comédia extremamente doida. Mas que pra mim tá sendo muito engraçado. Porque a história dele, de forma geral, é o quê? É um mundo igual o nosso, basicamente. Só que lá tem bruxos e bruxas e tem também algumas outras criaturas místicas e tudo mais. Resultado, essa garotinha, que é a protagonista, conheceu o protagonista homem, que é tipo um ogro, tipo um Oni lá, quando era nova. Ela se apaixonou por ele aparentemente não, mas eles eram muito amigos na infância. Aí ela foi pro treinamento de bruxa dela, e eu fico imaginando que treinamento que ela não deve ter feito pra ficar doida daquele jeito. Mas também que ela sempre foi meio maluca, né? Mas aí ela foi pro treinamento dela, eles não se viram mais desde então, só que agora a mãe dela veio com uma profecia de que ela tá em perigo. O que eu desconfio que pode ser uma baita de uma presepada da mãe também. Porque é como dizem, né, que uma fruta nunca cai muito longe do pé. Se a filha é doida como ela é, eu não duvido que a mãe seja do mesmo perfil, não. Mas dito isso, é só uma hipótese minha. Ela agora vai pra perto dele, já que ele é tipo um Oni, um ogro, ele é muito forte, e a função dele é proteger ela. Só que assim, se tem alguém que é um perigo pra ela, é ela mesma. Porque ô bruxa presepeira, ô bruxa maluca. E assim, aí os dois morando juntos, começa a acontecer uma série de cenas insanas. Porque assim, a graça do anime é o quê? A bruxa obviamente tem magias. Só que toda a magia dela é completamente retardada. Porque, tipo assim, sabe aquelas magias inúteis? Ou que o preço é maior do que o benefício que você adquire com a magia? É umas coisas de doida. Ou ela só escolhe magia retardada. Eu não sei qual que é o ponto. Mas o engraçado é que, assim, por exemplo, no primeiro episódio, vamos fazer uma listinha aqui de magias inúteis dela. No primeiro episódio, ela chega, entra, quebra a janela dele, voando que nem uma doida. E aí ele quebra o vidro da janela, o que seria só um prejuízo financeiro. Aí ele fala, pô, você quebra minha janela, já chegou assim? Aí ela, já sei, me empresta alguma coisa que você gosta muito, que você gosta muito mesmo. Aí ele, pô, beleza, tinha uma caneca que ele adorava tal. Aí ele entrega pra ela a caneca. Aí ela usa uma magia que pega uma coisa que a pessoa gosta muito e usa ela pra consertar outra coisa. Só que o que acontece? A coisa que a pessoa gosta muito quebra. Aí ela quebrou a caneca do cara pra consertar o vidro. Tipo, porra, o vidro era melhor deixar o vidro quebrado, cara. Se eu gosto de um objeto, por que eu vou querer quebrar ele? É melhor consertar o vidro. Sabe, tipo, as magias dela é muito retardada. Tipo, tem uma que deixa fininha igual papel.
Aí eu falei, beleza, a pessoa pode ficar fininha igual papel, aí se ela quiser se infiltrar por debaixo da porta, passar, tudo bem, mas ela fica fininha igual papel e com peso de papel e não se mexe. Aí bateu o vento e saiu voando. Qual que é a função de uma magia dessa? Aí ela tem umas magias de voo completamente aleatório. Aí no último episódio ela me veio com uma magia lixo, rapaz. Ela mesma, pra falar que não sou eu que tô implicando, ela mesma falou que a magia era retardada. Que ela chegou e falou assim, olha, o protagonista falou que ela só tem roupa igual, tem roupas esquisitas. Aí ela falou, não, quer saber? Eu vou usar minha magia pra fazer uma outra roupa. Aí qual foi a ideia dela? Ela pegou uma revista de moda com umas roupas bonitas e falou assim, eu vou copiar essa roupa com magia. E aí a magia dela, muito top, copia a roupa. Só que só copia o que aparece. E como a roupa só aparece um lado, ela fica com a roupa normal na frente e atrás fica transparente. Fica só um tecido transparente mostrando tudo. Pra que isso? Aí você pensa, mas e se tivesse outro lado? Provavelmente ela criaria uma outra roupa só com a parte de trás aparecendo. Cara, que magia inútil. Ela olha e fala assim, beleza, é uma magia pra conseguir roupa, mas que não faz a roupa direito. Aí ela vai lá, sai, tá do quarto da frente do protagonista, parecendo um lutador de greco-romana, assim, tipo uma coisa muito bizarra. E é essa a magia dela. Aí você pensa, não, essa magia é o fim, não tem como ficar pior. Pior que tem, porque depois tem uma grande saga no episódio, é uma saga épica. O que acontece? A mãe dela manda um monte de bistronca, um monte de bugiganga dela pra onde ela tá. Aí aparece lá na frente da casa dele, do protagonista, um monte de caixa. E ela tem que guardar as caixas. Aí ela fala pro protagonista, aí, você me ajuda? Só que o protagonista tinha lido uma carta da mãe dela falando pra ele não mimar ela, pra deixar ela fazer os trabalhos dela, que ela é preguiçosa. Aí o protagonista fala, nem pensar. Isso aí é responsabilidade sua e você vai ter que carregar as caixas. Aí ela, beleza. E aí então ela se prepara pra carregar a caixa. Só que aí ela tem a ideia de usar uma outra magia. Que, cara, tem um nome muito idiota. Que eu acho que é duplicadinho, uma doideira dessas. Que o que essa magia faz? Duplica ela. Aí você pensa, finalmente é uma magia legal, duplicou. Então tem como ela fazer o trabalho com o dobro de eficiência. Só que o que acontece? Quando ela se duplica, ela divide o tamanho. Porque não é como se ela criasse mais massa. Tanto que o protagonista fala, bom, se você pudesse duplicar as coisas assim, você acabava com a fome no mundo. Porque era só duplicar a comida. Mas não é. Então quando ela se duplica, ela fica com metade do tamanho, metade do peso. Porque ela meio que se divide em dois. Aí ela vai pegar a caixa, uma das metades dela, e não consegue pegar a caixa, porque a força cai pela metade também. Aí vão as duas pegar a caixa. Aí ele, que adiantou? Porque você não aumentou sua eficiência em nada. Agora são duas pessoas que fazem o mesmo trabalho que uma fazia anteriormente. Só que quando ele fala isso, elas ficam, não entendi. Por quê? Porque o QI, a inteligência, também reduz a metade. Olha que bosta, e a bruxa já é doida, já é meio burra. Imagina ela com a inteligência pela metade. Aí ela vai, que nem as duas, lutando pra carregar a caixinha, e carrega uma caixa. Uma até agora. Aí, genialmente, ela tem outra ideia. Aqui, já quem tá agora arrasando nós duas, por que a gente não usa o duplicadinho de novo? Elas usaram, viraram 4 desse tamaninho, 4 pirralhinhas. Aí elas foram carregar a caixa. Uma não aguentava, duas não aguentavam, tinha que ficar as 4 pegando a caixa. E já que elas estavam completamente burras, elas começavam a falar, eu vou fazer 1, 2, aí a outra vai fazer yupi, aí começava a falar um monte de mongolice, e uma começava a distrair a outra, no final só piorou tudo, aí o protagonista perdeu a paciência e falou, quer saber, eu carrego essa merda, ele carregou tudo, porque a magia dela não resolve nada, só piora as coisas. Então, como vocês viram, esse anime é cheio de magias malucas e completamente inúteis. Então eu pensei e procurei algumas outras magias que são inúteis também, que se aplicaria muito bem ao universo de Witchwatch. Por exemplo, uma magia que é invisibilidade na escuridão total. Então se não tiver luz nenhuma, for totalmente escuro, você fica invisível. O que não adianta nada, visto que ninguém vai te ver. Outra magia legal seria poder arrancar o próprio braço. Então você pode arrancar o próprio braço para bater na pessoa com o próprio braço, sendo que seria melhor você dar um soco, né? Outro poder legal que seria muito bom para Witchwatch é ler a própria mente. Essa é útil, hein? Ou quem sabe voar a 2 centímetros de altura. Então ele voa bem baixinho e fica tropeçando em tudo, porque não dá pra você dar um passo, né? Então também seria bem interessante. Também pode ter umas magias de cunho meio suicida, tipo lágrimas ácidas. E também identificar plantas. Sempre que você chega num lugar, a magia chega e fala, sim, isso é uma planta. E só isso. E outra coisa também que seria bem legal, seria imitar a própria voz.
Bem útil, né? Então assim, tem várias magias, ou uma de Frieren também, fazer o aviãozinho de papel voar mais alto. Tem essa magia em Suosono Frieren. Então assim, dentre essas magias inúteis, somando com as magias inúteis dos animes, do anime no caso de Witch Watch, escolha 2 ou 3 magias dessa pra serem suas magias e coloca aqui nos comentários qual que você escolheria. Eu vou adorar ver, beleza? Então assim, é um monte de cenas maluca, descabida, mas que vale a pena porque, assim, é um humor bobo. Se você gosta de humor cult, humor muito sério, não é pra você. Definitivamente não é pra você. Mas se você gosta de humor pastel, mas muito criativo, eu acho que o Witch Watch pode ser muito bom pra você. Porque pra mim, comédia boa é esse tipo de comédia bem retardada, aquela comédia que parece que eu sinto meu cérebro derretendo e saindo pelo meu ouvido. Porque assim, uma comédia boa tem que perder QI. Se eu assistir o anime e me sentir mais inteligente ou com o mesmo QI, não presta, porque ele tem que me deixar mais burro. Então, esse daqui é um exemplo de comédia muito engraçada, que certamente vai corroer os seus neurônios, mas acho que vale muito a pena. Então fica aqui essa recomendação também, de 2 animes de bruxa completamente diferentes, com vibes completamente diferentes, mas eu acho que você poderia assistir. E se vocês gostaram do vídeo, então deixa um like aqui porque ajuda demais, se inscreva no canal e não se esqueça de hypar o vídeo. Então é isso, eu vejo vocês no próximo.